Boa noite, queridos e amados irmãos. É com muita alegria que estamos aqui para prestarmos mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. A IPI Metropolitana de Brasília rejubila-se com a sua participação. Agradecemos desde já. E hoje é um culto especial. Estamos na semana do Natal. Queremos, portanto, chamar a atenção por este evento que é o maior da cristandade. Vamos, neste instante, elevar a Deus uma oração. Amoroso Deus, Pai eterno, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque nesta semana comemoramos o grande amor revelado na pessoa de Jesus Cristo, que nasceu, viveu e se entregou por nós. Ó Pai, que nesta semana as famílias volvam o seu olhar para Ti e Te glorifique, exalte a Cristo Jesus, que veio ao mundo, Deus Emanuel, Deus conosco, para caminhar aqui ao lado dos homens e no final prover a eles a salvação eterna. Muito obrigado, permaneça conosco no decorrer deste culto, que tudo concorra para a honra e glória do Teu santo e excelso nome. Perdoe os nossos pecados, nós oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador amado. Amém e amém. Celestes paixões.
Vamos nesse instante fazer a leitura da palavra de Deus, conforme se encontra no Salmo de número 103. Se você estiver com a sua Bíblia, o seu aplicativo, pode acompanhar esta leitura. Salmo de número 103. Assim diz a palavra do Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Queridos irmãos, que texto maravilhoso. Devemos realmente bendizer ao nosso Deus em todo o tempo. E ao fazer isto, também precisamos reconhecer que somos pecadores e precisamos da glória de Deus, da misericórdia do nosso Pai. O salmista, de modo muito feliz, disse no verso de número 3, Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Vamos, portanto, confiar que o nosso Deus é misericordioso para perdoar os nossos pecados. Vamos, neste instante, fazer um momento de oração silenciosa. E após um período pequeno, eu farei uma oração de forma audível. Graçoso Deus, Pai eterno, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque somente o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. E diante de tua majestade nós nos quedamos e te pedimos perdão pelos nossos pecados, pois nós temos falhado, pecado por pensamentos, atos, omissões. Ó Pai, volva o teu olhar de amor para conosco. Perdoe o nosso pecado individual, o nosso pecado como igreja e o pecado, Senhor Deus, do Brasil. Pai, nós sabemos que o Senhor não se agrada realmente do pecado, mas ama o pecador. Portanto, ó Pai, aceita o nosso pedido de perdão. Temos, Senhor Deus, o desejo de acertar, de servir mais e melhor ao Senhor. Portanto, continue conosco, nos orientando no nosso caminhar aqui na terra. Nós te pedimos isto em nome de Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor amado. Amém e amém. Pastores ao pé de
como eles vimos nós, com intenso fervor, dar louvores sinceros a quem nos amou, adorar de coração o Supremo Senhor, que morrendo na cruz nossas almas salvou. Natal, 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 é vindo ao mundo o Rei divinal. Amados irmãos, chegamos neste momento ao instante do ofertório. É uma parte muito importante do culto, quando nós temos a oportunidade de devolver ao Senhor uma parte de tudo que Ele nos concede. É o dízimo instituído na palavra de Deus, contribuição que os irmãos devem ser fiéis, como têm sido, e nós queremos neste instante informar que chegamos ao final do ano e temos ainda que acertar algumas contas, 13º e mais outras contas. A igreja está trabalhando por videoconferência de forma remota, mas as despesas são normais. Temos que enviar a contribuição para o presbitério, também para a Assembleia Geral. Eis que no final do ano é muito importante que nós façamos esta remessa, porque também a Igreja Nacional tem os seus gastos extras no final do ano. Vamos, portanto, queridos, usando os dados bancários que estão sendo exibidos, e o Pix é o nosso CNPJ, fazer o depósito ou a transferência pelo seu aplicativo. Nós recebemos um presente maravilhoso nesta época, comemoramos a vinda de Cristo Jesus, o presente maior de Deus para nós. E vamos também pensar e dar um presente, uma oferta alçada para a igreja que está precisando, porque em breve iremos alugar o espaço para as atividades presenciais da igreja. Contamos, portanto, com a liberalidade dos irmãos e amigos em contribuir com o dízimo e as ofertas. Certamente, Deus vai abençoar de modo extraordinário a sua vida, como já tem abençoado e ainda o fará mais. Portanto, nós, neste instante, confiamos na generosidade dos irmãos, entregando seus dízimos e ofertas. E continue conosco. Se ainda há pessoas que não estão acompanhando e que se encontram no mesmo ambiente, chame, porque agora vamos passar um momento de louvor e em seguida ouviremos a mensagem pelo reverendo Wilson Breta de Oliveira e no final receberá uma oração poderosa e a bênção. Portanto, contamos com a participação até o término do culto. É fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Declare isso para a tua vida. Eu não morrerei
enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Eu não morrerei enquanto o Senhor, eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Ele é o Deus de promessas. Põe a mão no seu peito e diga: sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Cante seu irmão isso agora. Tu não morrerás, tu não morrerás enquanto o Senhor não cumprir em ti todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra ti. Então viverás em santidade, então viverás em santidade e adoração, pois é só dele,
amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja reinando no teu coração neste dia maravilhoso, dia que o Senhor preparou para nós. E nessa oportunidade de estar adentrando ao seu lar, juntamente com a sua família, vamos estar conversando sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus para o nosso coração neste dia é a promessa de tempo de consolação, registrada lá no livro do profeta Isaías, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 7. Vamos fazer essa leitura, é uma leitura pequena, mas que tem muita coisa a falar ao nosso coração. Isaías capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 7, diz assim: Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentastes, alegre-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ou fruto. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Palavras do Senhor. Que Deus abençoe a sua santa palavra. Vamos orar, vamos falar com Deus. Que Deus venha nos iluminar, venha falar com poder e graça ao nosso coração. Pai de amor, Deus bendito, neste dia, nós nos alegramos no Senhor, mais uma vez, ministrando a Tua palavra. Fala este coração, Pai, que está nos assistindo, deste homem, desta mulher, desse jovem, dessa criança, que possam, ó Pai, se alegrar com a palavra de Deus, querer mais entender os mistérios, ó Pai, que Deus revelou através de Sua palavra ao nosso coração. E derrama o Teu querer, o Teu poder neste momento, nessa época, que estamos, ó Pai, prestes a viver a época do Natal, e que possamos sempre Te louvar e Te agradecer, Pai, por essa bênção maravilhosa de ter esse menino vindo a este mundo, se tornando homem e o Salvador da humanidade. Nós só temos Te louvar e Te agradecer por tudo, ó Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A promessa de tempo de consolação. Livro do profeta Isaías, um dos grandes profetas da Bíblia. Não é por causa do tamanho, mas é por causa da quantidade que escreveu. Datado do ano provavelmente 740 a 680 a.C. E o seu contexto histórico, desta passagem refere-se a um contexto político-militar, onde Judá estava numa situação bastante complicada. O Império Assírio estava em franca expansão, e então Isaías profetiza que esse mesmo império haveria de invadir Judá, como um rio impetuoso, trazendo caos, desolação e destruição. Então a situação é tão calamitosa que o profeta Isaías, ele descreve a condição do povo após a invasão como um povo totalmente angustiado, imerso na escuridão e nas sombras da ansiedade, lançando nas mais densas trevas. Então, entretanto, Deus não esquece do seu povo, ao mesmo tempo que a condição de Judá seria fruto do seu pecado contra Deus, por causa da sua não confiança em Deus, mas sim confiança no homem.
Deus se move em direção ao seu povo e lhe promete uma nova história. A perícope que nós lemos, essa pequena parte, né, chama uma perícope que nós podemos determinar assim, nos mostra o período da calamidade, ansiedade e trevas, né, terá seu fim, e seu fim se dará com o nascimento de um menino, o nosso Redentor, o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha, não é? O profeta Isaías, tempos antes, ministrando, né, a palavra de Deus ali àquele povo que estava em trevas, que estava em sofrimento, em abatimento, traz uma palavra, né, de tempos de consolação, que haveria dias que eles poderiam se alegrar, que haveria o seu libertador, o seu salvador. Então, para pensarmos sobre esse texto, em primeiro lugar, um passado triste a um futuro glorioso. E nós nos reportamos lá em Lucas 2, 28 a 30, quando Simeão tomou nos braços aquele menino Jesus, ele disse: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, o qual preparaste desde os tempos, né, diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Então o profeta Isaías já tinha profetizado, e agora lá no Novo Testamento, em Lucas, né, o sacerdote Simeão toma esse menino nos braços, e essa palavra que ele estava esperando e outras profecias que tinha se cumprido, agora ele pode agradecer a Deus, porque os olhos dele estavam contemplando o Salvador. E quando Isaías fala, né, de Nebulon e Naftali, região da Galileia, a terra de Nebulon e Naftali, que outrora era desprezível por causa das grandes misturas de culturas, causando ali um polo altamente de idolatria, corrupção e imoralidade, seria transformado em glorioso. Aqui o que Simeão, né, demonstra e fala e se alegra em Deus. Então, como a Galileia foi a primeira a ser levada cativa em 722 a.C., aquela data que nós falamos, 740, 680, quando provavelmente foi escrito, é antes de Cristo. E agora falamos também dessa Galileia também, não é na época de Jesus, é antes, né, de Jesus, por volta de 722. Seria a primeira a receber a revelação do Messias, do Salvador. Foi assim que Deus escolheu revelar a sua graça. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui então também no livro de Isaías, o capítulo que nós lemos, fala ali também sobre, né, o jugo, fala sobre a vara e sobre o cetro do opressor. Essas três palavras remontam à questão lá de quando, né, o povo de Israel estava cativo na escravidão do Egito. O jugo, um peso que não se podia carregar. O jugo da servidão era um trabalho pesado, diário, sem esperança de que terminasse um dia. A vara que maltratava o corpo. Era uma vara que atravessava sobre os ombros como um peso em que cada extremidade, fazendo pressionar fortemente a carne e os ossos da espada. E o cetro opressor, um governo injusto. Né? Este cetro era uma vara usada pelos condutores de escravos que compunham a vara ou um açoite com o qual forçavam a caminhada. Então, mesmo que aqui logo no começo eles falam, né, o profeta Isaías fala que esse povo estava em treva, né, que resplandeceu a luz, que se ia alegrar diante, né, do Senhor, como, né,
aqueles que repartem o despojo quando os guerreiros retornam, que venceram e trazem o que eles puderam apanhar dos inimigos, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feriu os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos medianitas, lá no versículo 4. Então, aqui né, esse profeta estava falando de todos esses 3 termos, palavras de dor, de sofrimento, que estava se comentando lá na época do povo quando estava no Egito. Então, um passado triste e um futuro glorioso, onde quando o Messias, o Jesus, viria para libertar o seu povo e para trazer salvação ao seu povo. Agora, em segundo lugar, que podemos pensar, um reino eterno, um reinado eterno. João 18, versículo 36 nos diz, respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Como Jesus, ele não só era humano, mas ele também era divino, então ele já devia ter esse conhecimento que a vida dele não era apenas uma pessoa comum, mas era alguém que tinha vindo da parte de Deus para fazer a diferença e para ter um reinado que não seria passageiro, mas um reinado que seria eterno e duradouro. E o profeta Isaías, então ele profetiza o nascimento desse menino, né, que estaria sobre os seus ombros, um governo que não teria fim, um governo que seria eterno, que não seria passageiro, e que seu nome seria Maravilhoso Conselheiro. Né? Jesus viria para ser Salvador do mundo em trevas, e assim o fez, sendo um poderoso conselheiro, sendo forte em poder e obras, e não só falava, mas também fazia o que dizia, curava, libertava e ainda alimentava as multidões com pães e peixes. Louvado seja o nome do Senhor. Diante dessas questões, o pastor e professor do Antigo Testamento, Jan Heiderbos, né, que foi ministro na Igreja Reformada na Holanda, ele disse que maravilhoso indica que ele transcende de muito os limites da compreensão e existência humana, e que como conselheiro foi ungido com o espírito de sabedoria, e ele tem em si os conselhos dos sábios necessários ao exército do seu ofício real e indispensável para a salvação do seu povo. Lá em Miqueias 4, versículo 9. Né? Maravilhoso conselheiro, né? Deus forte. Este nome, portanto, diz que o Messias compartilha da natureza de Deus. Além disso, este nome, como os outros, refere-se especialmente à salvação subentendida na essência desse rei. Como Deus forte, ele pode proteger o seu povo de todos os seus inimigos. Que palavra! Né? Lá em Colossenses 2,9 e João 1, de 1 a 14. Que palavra, que adjetivos maravilhosos para falar sobre o Messias, sobre o Rei, sobre Jesus, sobre aquele que deveria vir, aquele menino, que também seria Pai da eternidade. Sendo ele o Pai da eternidade, seu reino nunca teria fim. Traria paz a uma terra em guerra, onde o ser humano encontraria paz em Cristo. E Pai da eternidade, ele não somente viria a fim de revelar o Pai Celestial, como também ele mesmo agiria eternamente em favor do seu povo como um Pai compassivo que ama, que guarda, que supra a necessidade de seus filhos. Salmo 103, versículo 13. E se Deus, Pai Celestial, é tão amoroso, tão bondoso para conosco, os pais também, seres humanos, precisam também agir como um pai amoroso, cuidando dos seus filhos, das suas filhas, né, zelando, alimentando e também dando amor para eles.
Assim deve ser, né, a família cristã, família, né, do modo geral, que possa fazer bem aos seus e não mal, ajudando e sendo bênção. E ainda também, além de, né, de adjetivos maravilhosos, fala também que, né, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Neste mundo, neste nome, o profeta retorna à descrição da paz que nasce para Israel. O reino do Messias traria paz com Deus à humanidade mediante a libertação do pecado e da morte. Então não seria um reinado de guerra, de violência, de injustiça, de desordem, mas seria um reinado de paz, de justiça e de amor. E o que nós não achamos nos nossos dias, né, nos vários países, vários reinos que existem, muitos só buscam a guerra, a violência, a corrupção e tantas coisas ruins. Mas o reino do príncipe da paz é diferente, seria de amor, de paz e de justiça. Né? Isso é o que o Senhor estaria prometendo para nós, e que um dia aqueles que creem, confiam no Senhor, vão encontrar, né, com o Senhor o reino de paz e eternidade que Ele tem prometido para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então, né, um passado triste e um futuro glorioso foi que haveria de ser implantado, e um reino eterno, que quando Jesus veio, implantou o reino e disse que iria, mas voltaria para buscar os seus. Oh, que maravilha, que bênção, né? Louvado seja o nome do Senhor, que vemos a palavra de Deus, tantas essas maravilhas de Deus, e sabemos que com certeza um dia vai se concretizar. E caminhando ainda, né, mas caminhando já para o fim, terceiro lugar, adorar aquele que é digno de toda adoração. E aí nós voltamos lá de novo ao Apocalipse capítulo 19, 16, onde esse livro maravilhoso nos fala que o Senhor Jesus tem o seu manto e na sua coxa um nome escrito que diz Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então o povo de Deus muitas vezes desobedeceu ao Senhor, provocando a sua ira. A maioria delas era através da adoração a falsos ídolos. Até hoje ainda se há muita adoração que não seja adoração ao verdadeiro Deus. Não é? Além dos convencionais, também se tem hoje adorar a esposa, adorar os filhos. Hoje também se adora o dinheiro, a casa, o carro, artistas, e também se adora até pastores. Pastores se colocam no pedestal, é intocável. Adorar somente a Deus. E nessa época de Natal, que estamos já presenciando com certeza, em muitos lugares, e às vezes até a sua casa também já está ali com enfeite de Natal, aquela árvore bonita, seja ela pequena ou grande, bem enfeitada, com muitas luzes ou poucas luzes, né? Aqueles pisca-pisca, né? E os presentes ali, bonitinhos, já apenas de forma demonstrativa, que estamos vivendo esse período. Estamos vivendo esse período onde tudo é maravilhoso, tudo é iluminado. Aí devemos pensar, será que esses enfeites de Natal, essa árvore de Natal, essas bolas coloridas, esses pisca-pisca, representam realmente o Natal? Então não é apenas uma cultura, né, pagã, não é cristã, né, vinda de países frios, onde usavam os pinheiros para, né, enfeitá-los, colocando tochas acesas, frutos para garantir as colheitas, figurinhas de animais para aumentar o rebanho, joias e armas como símbolo de poder. Tudo acaba virando adoração a um espírito do Natal. Então, servos de Deus, cristãos, têm que saber, entender que realmente temos que adorar somente a Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tudo isso que eles enfeitem, todas essas coisas que tem hoje nos nossos dias, é apenas para desviar do verdadeiro foco aquele a quem deve ser dirigida toda adoração, todo louvor. E ainda lembramos também das guirlandas, não sei se você sabe o que é guirlanda.
que também utilizado pelos antigos, feito de ramos, né, colhidos lá nas florestas. Os antigos utilizavam para colocar nas portas para dar sorte. Seria a bênção da natureza. Acreditava-se que a natureza era portadora de espírito e divindade. Então Jesus Cristo é o único que morreu e que ressuscitou, está à direita de Deus Pai, que intercede por nós, que perdoa nossos pecados e que nos dará a vida eterna, e aquele que intercede por nós, que nos livra da condenação eterna. Não há outro caminho, não há outro apetrecho que podemos pensar ou buscar, que vai nos proteger, que vai nos abençoar. A bênção é do Senhor, e somente nele e através dele. E pensando também na época do Natal, aquela figura que sempre é a figura mais importante do Natal, o Papai Noel. Com certeza não é meu, espero que também não seja o seu, mas também chamado do Bom Velhinho. E há muitas questões que falam sobre a origem do Papai Noel, não é? Como é a figura do São Nicolau de Mira, um bispo nascido na Turquia em 218 depois de Cristo, que ajudava as pessoas carentes. Então esse São Nicolau passou a ser padroeiro da Rússia, da Grécia e da Noruega. E foi a partir do ano 1931 que, através de uma campanha publicitária da Coca-Cola, que esse Papai Noel ganhou os aspectos mais próximos do que conhecemos hoje, né? Aquela roupão vermelho e aquela grande barba branca que sai dando presente para as crianças. E, coitado, até hoje em dia tem muitas crianças que são enganadas, os pais dizem para elas que foi o Papai Noel que trouxe. E sabemos, você que é esclarecido, sabe que Papai Noel com certeza não existe. Então, mas apenas, se você for dar, fale quem é, fale o que você der, conte realmente, mostre realmente qual é o significado, né, do Natal. É o nascimento do menino Jesus. Comentarista da Bíblia, né, e pastor presbiteriano inglês, Mateus Henry, fala que Jesus é o Cordeiro de Deus e o Filho que estava com o Pai desde a fundação do mundo. Assim como ele era o Cordeiro que foi morto, também era o Filho que estava presente desde a fundação do mundo, pois é o Deus eterno com o Pai. O Natal é o nascimento de Jesus. Não é outra coisa, não é outras luzes, mas é o nascimento do menino Jesus, o Salvador, o que libertaria a humanidade da escuridão e da condenação eterna. Jesus Cristo é o eterno, como diz lá em Apocalipse 1, versículo 18, por isso que ele é digno de ser adorado, porque ele é eterno, ele não é passageiro, essas coisas, tudo que vemos aí é passageira. Mas o Senhor Jesus não é, ele é eterno. E assim diz, Apocalipse 1,18, e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho a chave da morte e do inferno. Então ele é eterno, ele que é digno de ser adorado, reverenciado. E Jesus Cristo também é digno de ser adorado. Lá em Apocalipse também, capítulo 5, a partir do versículo 11, 12 e 13. Leia comigo, preste atenção, estude a palavra, né? Você seja esclarecido sobre essas festividades do Natal, veja quem é realmente o principal do Natal, quem é que deve ser homenageado, adorado neste dia maravilhoso. Não é a figura do Noel, não é as luzes, mas é o verdadeiro foco da luz. Jesus Cristo é a luz deste mundo. E em Apocalipse capítulo 5, 11 a 13 diz: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhares, de milhões e milhares de milhares, e proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza e a sabedoria, e a força e a honra, e a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono
e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém? Você pode dar um amém aí na sua casa? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então é esse realmente devemos adorar, devemos reverenciar, devemos colocar a nossa vida diante do Senhor, porque Ele é digno de ser adorado. E não outra, né, homenagem deve ser feita a não ser ao Senhor Jesus Cristo. Segundo o escritor Dr. Russell Shedd, né, que foi um grande pastor, ele diz que adorar significa o transbordar de um coração grato e impulsionado pelo sentimento do favor divino. Não é idolatrar, mas é adorar, reverenciar aquele que é digno de toda adoração. E para o pastor batista e professor de exegese do Novo Testamento, George Eldon Ladd, fala sobre, né, o senhorio de Cristo, Kyrios, né, que é dado a Jesus Cristo o título de Senhor, que diz: o Senhor, o Jesus exaltado, ocupa o papel do próprio Deus no governo do universo. Deus está satisfeito em cumprir na pessoa de seu Filho encarnado, Jesus Cristo, a restauração do universo decaído. Enquanto adorar a Jesus como Senhor, o mundo adorará a Deus. Que maravilha! Jesus é Senhor, Senhor Jesus Cristo, Kyrios eleison. Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A Ele devemos a nossa adoração, a Ele devemos colocar a nossa vida, o nosso coração, reverenciando e bendizendo aquele que vive e reina para todos sempre. E terminando, né, então, quero trazer uma ilustração sobre as maravilhas do nascimento de Jesus, de Max Lucado, um grande pastor evangélico norte-americano, que hoje está, né, com aproximadamente 65 anos de idade. Ele diz assim: o onipotente em um instante se tornou frágil. O que fora espírito se tornou palpável. Ele que era maior que o universo veio a ser um embrião. E aquele que sustém o mundo com uma palavra decidiu depender para a sua nutrição de uma jovenzinha. Deus como um feto, a santidade adormecida no ventre, o Criador da vida sendo criado. Deus ganhou sobrancelhas, cotovelos, 2 rins e um baço. Ele se esticou contra as paredes e flutuou no líquido amniótico da mãe. Deus se aproximara. Ele veio não como um lampejo de luz ou como um conquistador inacessível, mas como alguém cujos primeiros gritos foram ouvidos por uma camponesa e por um carpinteiro sonolento. As mãos que o sustentaram pela primeira vez eram calosas e sujas, mal cuidadas. Nenhuma seda, nenhuma fim, nenhuma festa, nenhuma pompa. Se não fosse pelos pastores, não teria havido recepção. E se não fosse por um grupo de contempladores de estrelas, não haveria presentes. Os anjos olhavam enquanto Maria trocava as fraldas de Deus. O universo observava maravilhado enquanto o Todo-Poderoso aprendia a andar. Crianças brincavam na rua com ele. E se o líder da sinagoga em Nazaré soubesse quem estava ouvindo os seus sermões. Palavras abençoadas, palavras maravilhosas. Que Deus te abençoe. Que você então possa ter entendido, né, a promessa maravilhosa do tempo de consolação que veio, que habitou entre nós e que agora não é mais um bebê, mas é o Senhor do universo, digno de toda autoridade e toda adoração. O povo que teve um passado triste, depois um futuro glorioso, um reinado eterno e aquele que é digno de toda adoração. Que Deus te abençoe.
que você possa buscar mais, entender, né, todo o significado, tudo aquilo que, né, a mídia tem colocado, né, para tirar o foco do realmente significado do Natal, o nascimento de Jesus. Deus te abençoe. Vamos passar os avisos logo após a oração e a bênção. Fique na paz do Senhor. Queridos, vamos aos nossos avisos. O nosso chat está aberto. Não deixe de colocar ali o seu pedido de oração. A igreja tem muito carinho em orar pelos irmãos. Nós queremos também avisar que as nossas atividades poderão ser acompanhadas e você pode acionar o sininho e saberá das nossas atividades. Nós agradecemos os irmãos que têm acompanhado. Temos irmãos de outros estados e assim o trabalho tem crescido. Pedimos que você compartilhe o link da nossa igreja para seus amigos, para outras famílias serem ricamente abençoadas. Continuamos tendo as nossas atividades normais. Aos domingos, às 10 horas e 15 minutos, é a Escola Bíblica Dominical. Na Escola Dominical, estamos estudando uma excelente revista. O assunto é família. É extraordinário. Junte toda a família e participe da Escola Dominical. À noite, às 19 horas e 15 minutos, é o momento do culto de louvor e adoração a Deus. Muitas pessoas têm acompanhado, têm apreciado o trabalho da igreja. Contamos, portanto, com a sua participação e divulgação, passando o link para outras pessoas. Terça-feira continuamos com o culto na plataforma Zoom. Se você não tem, poderá baixar gratuitamente e participar com a Igreja do Senhor, um momento de estudo da Bíblia, comunhão e oração. Não deixe de participar do culto realizado no Zoom às 20 horas. Portanto, terça-feira, às 20 horas, culto usando o aplicativo Zoom. Nós queremos, nesse instante, comunicar oficialmente à nossa igreja que o Presbitério Distrito Federal, em sua reunião no último dia 12, acolheu o pedido do Conselho para comissionamento do reverendo Sandro Xavier da Silva. Então, o reverendo Sandro estará à frente do pastorado da igreja do dia 1º a 31 de dezembro. Porém, o culto oficial solene de posse ocorrerá no dia 17 de janeiro. Anote na agenda, porque é um dia muito especial. Precisamos contar com a participação de todos os irmãos e também dos nossos visitantes e amigos. Queremos reconhecer que a época é de festividade, é de lembrança de que Deus nos deu um grande presente, o maior presente, que é o envio de seu unigênito Filho, que veio para nos resgatar das trevas para o reino do seu amor. Portanto, o Conselho decidiu e vamos realizar um culto especial de Natal. Será no dia 25 deste mês. Você poderá, então, se preparar e convide muitas pessoas, porque será um culto alegre, com muitos hinos de louvor natalino. Então, no dia 25 será realizado o culto de Natal às 19 horas e 15 minutos, também aqui pela plataforma do YouTube. Não deixe, portanto, de participar. É um dia muito especial para os cristãos. Contamos com a participação de todos. Já desejamos desde logo a todas as famílias um Feliz Natal, com muito cuidado nas
reuniões, não haja grande aglomeração, para que nós possamos estar avançando para o final de 2020. Tenham todos uma ótima semana na presença e na bênção do Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez estamos caminhando, para o final. Deus te abençoe e que você possa realmente ter aprendido o verdadeiro significado do Natal, que não é árvores de Natal, não é presentes, não é o Noel, mas que é o nascimento de Jesus. Que Jesus possa estar nascendo no teu coração, renovando a sua esperança, a sua alegria, o amor da sua família, em nome de Jesus. Não sei o que passa com você, não sei a sua necessidade, mas uma coisa eu sei, Deus conhece você. O Emanuel conhece você. Deus conosco conhece você. Coloque diante dele agora as suas necessidades, que nesse momento de pandemia, de isolamento social, que não vamos estar passando aglomerados para festejar esse Natal, mas que mesmo a sua família você possa crer e entender que Jesus nasceu para ser o Salvador da humanidade, ser o seu Salvador e único. Vamos fechar nossos olhos, vamos falar com Deus. Pai de amor, nós te agradecemos por essa rica oportunidade de louvar e bendizer o teu nome. Fala ao nosso coração, que nós nos alegramos no Senhor, porque mais uma vez o Senhor tem cuidado de nós. Abençoa, Pai, esta família, este homem, esta mulher, esta criança, este jovem, este adolescente, que às vezes passa por situações difíceis. Toma nas tuas mãos, opera o teu milagre, o teu querer. Ó Deus, que possa trazer paz e alegria nesse momento de festa e alegria, nesta época que vamos festejar o Natal, que Jesus possa estar nascendo nos corações, que a paz do Senhor, a alegria, a felicidade em Deus possa estar reinando nas famílias. Repreendemos toda a gritaria, repreendemos toda a discórdia, toda a mágoa, toda a violência no lar, toda a enfermidade que cai por terra, em nome de Jesus, que haja alegria, paz e renovação da fé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Opera o teu milagre, Senhor, faça a tua obra nas nossas vidas, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Então receber a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja derramado sobre a sua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, tenha uma boa semana, fique na paz do Senhor e que o seu Natal seja um Natal de bênção. Deus te abençoe.